Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas dúvidas que vocês deixaram para mim no meu Instagram, tá? Então se você não me acompanha, me segue lá, que todos os dias praticamente que eu estou abrindo algumas caixinhas de perguntas e eu selecionei algumas perguntas para estar respondendo com vocês nesse vídeo, tá? Começando pela primeira. Quais as diferenças de abordagem entre naturais e hormonizados, tanto em relação a treinamento, dieta e suplementação? Bom, vamos lá pessoal. Quando a gente fala de diferenças entre hormonizados, indivíduos que usam esteroides anabólicos e também de GH, por exemplo, insulina, qualquer recurso avançado que seja desses, e indivíduos naturais, o grande pulo do gato que os esteroides fazem, e os outros hormônios também, é influenciar muito na recuperação entre os treinos. Quanto mais rápido o indivíduo ele se recupera, maior a possibilidade de ele treinar mais frequente. Não só isso, ele consegue se recuperar melhor, portanto ele consegue progredir mais durante os treinos. Ele consegue também dissipar mais fadiga. Então perceba que quando a gente fala de uso de esteroides em indivíduos naturais, o grande pulo do gato é que em indivíduos que usam esteroides, eles conseguem principalmente trabalhar com um volume mais elevado, porque a recuperação deles é mais acelerada, e também eles conseguem trabalhar com uma frequência maior. Quando a gente junta esses dois pontos, quando a gente junta trabalhar com um volume mais elevado e uma frequência maior, a gente consegue justamente, até certo ponto, extrapolar em algumas variáveis de treino e com isso ter mais hipertrofia. Não só isso, quando a gente fala de indivíduos hormonizados, eles vão conseguir garantir uma otimização muito maior quando a gente fala de uso de proteínas. Indivíduos naturais, eles vão ter um certo limiar do quanto que eles conseguem ativar de síntese proteica, do quanto que eles conseguem de fato utilizar as proteínas para sintetizar músculo, para sintetizar tecido muscular. Essa é uma relação que ela é indivíduo dependente, tem um componente genético e vamos supor que ela é uma linha aqui. Indivíduos naturais, eles vão ficar num determinado limiar. A partir do momento que a gente usa esteroide, essa capacidade de sintetizar novas proteínas, principalmente no tecido muscular, ela sobe. Em outras palavras, os indivíduos hormonizados, eles conseguem não só reduzir o catabolismo muscular, mas eles conseguem tornar a síntese proteica muito mais eficiente quando a gente fala de tecido muscular, quando a gente fala de fato de construir massa muscular. Porque síntese proteica, a gente fala muito no meio da musculação, mas quando a gente fala de síntese proteica, a gente pode sintetizar, por exemplo, hormônios, a gente pode sintetizar células, a gente pode sintetizar pele, por exemplo, né? Quando a gente fala de colágeno, por exemplo, colágeno até certo ponto justamente vem também da síntese proteica. Então síntese proteica é um termo muito abrangente. Quando a gente fala de indivíduos hormonizados, indivíduos naturais, eles não só vão conseguir suportar uma carga maior de treino, um estresse maior de treino, eles também vão conseguir utilizar com uma maior eficiência as proteínas da dieta. Os níveis de síntese proteica, eles se elevam. Os indivíduos hormonizados, eles mantêm a síntese proteica mais elevada e eles também não sofrem tanto com os vales de catabolismo muscular. Em outras palavras, os indivíduos hormonizados, eles acabam se tornando muito mais resistentes à perda de massa muscular. Então, basicamente, essas duas grandes características vão determinar o quanto você vai conseguir puxar de um indivíduo natural em cutting, o quanto vale a pena acelerar esse processo de cutting. Indivíduos naturais, eles são muito mais suscetíveis ao catabolismo. Indivíduos naturais, eles são muito mais suscetíveis a ganhar massa gorda em off-season. Eles são menos resistentes a esse superávit energético. Indivíduos hormonizados, eles têm essa maior resistência, consegue-se trabalhar com um limiar de calorias muito maior. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre indivíduos hormonizados e indivíduos naturais. Indivíduos naturais, o processo ele tem que ser muito mais gradual. Você vai ter que retirar calorias em uma velocidade mais lenta, você vai ter que adicionar calorias em uma velocidade mais lenta, você não pode trabalhar com grandes oscilações de volume de treino e assim por diante. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda pergunta. Quantidade de proteína dentro da dieta, Gustavo? Existe um máximo que a gente pode estar utilizando? Mais uma vez, a gente consegue fazer um paralelo exatamente com o que eu falei na pergunta de indivíduos hormonizados e indivíduos naturais.
Usar hormônios garante que trabalha com uma carga proteica maior, seja mais eficiente. Hoje a gente já sabe, pessoal, que aquele mito de que trabalhar com uma determinada quantidade de proteína por refeição, se a gente ultrapassa 30, 40, 50 gramas de macro de proteína numa refeição, a gente não vai conseguir utilizar essa proteína. Isso é um mito. A gente já sabe que se a gente entregar 100 gramas de proteína numa tacada só, numa única refeição, a gente vai subir os níveis de taxas de síntese proteica de uma maneira proporcional. Mas a gente não sabe um limite que a gente consegue estar aumentando isso. A gente tem trabalhos na ciência usando 2,2 gramas por quilo de proteína, a gente tem utilizando 3 gramas por quilo de proteína, a gente tem utilizando 3,5, a gente tem utilizando 4,4 gramas por quilo. Fato é que se o indivíduo ele é natural, dificilmente vale a pena passar de 3 gramas quilo de proteína por dia. Isso sendo o limite num processo de cutting, pessoal, num processo de déficit energético. Já falando de um indivíduo hormonizado, a gente pode trabalhar com quantidades maiores de proteína, podendo chegar a 3,5, 4. É claro que vai depender muito do cenário, que faz sentido ou não. Se o indivíduo que está utilizando hormônios, ele também está utilizando, por exemplo, utilizando GH, utilizando insulina, tudo isso vai modular também a escolha da quantidade de proteínas. Fato é que quando a gente pensa numa utilização de uma maior carga proteica, a gente tem que pensar em um ponto muito importante, que é a digestão. Proteínas, elas sobrecarregam muito a digestão. Então, quanto maior for a carga proteica, mais atenção vocês são obrigados a dar na digestão, principalmente na microbiota. A digestão das proteínas gera alguns derivados que são extremamente indesejados para a nossa microbiota. Então, quando a gente trabalha com uma carga proteica muito elevada, a gente precisa sempre verificar a digestão, estufamento, gases, mau cheiro dos gases, diarreia. Todos esses sinais que eu falei para vocês têm um link muito direto com o excesso de proteínas na dieta. Então, vale a pena ficar muito ligeiro com relação a isso. Mais uma vez, essa carga proteica ela pode estar variando desde se o indivíduo utiliza ou não esteroides e também o período dietético dele. Sendo que em off-season, num período de superávit energético, a gente precisa de uma menor carga proteica. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com uma maior margem de calorias e com uma maior quantidade de carboidratos. Tudo bem? Pergunta de número 3, pessoal. Perder gordura localizada faz sentido? E até que certo ponto a gente consegue manter essa região comendo mais. Ou seja, com perder gordura localizada, se faz sentido ou não. E depois que a gente perde gordura dessa região, se existe como a gente manter essa região mais seca comendo mais, quando a gente eleva a quantidade de calorias da dieta. Quando a gente fala de um acúmulo específico de gordura em uma determinada região, isso é muito genético, tá? A gente consegue observar que homens, por exemplo, vão ter um maior acúmulo de gordura onde? Principalmente na lombar e no abdômen, região central, principalmente se tratando de uma gordura mais visceral, pessoal. Já quando a gente fala de mulheres, a gente vai ter um acúmulo muito mais na região de glúteo e quadríceps e também até certo ponto de braço, de tríceps, região de ombro e tríceps. Essas regiões elas têm um padrão de acúmulo muito mais predominante nas mulheres. Algumas mulheres que têm algumas condições clínicas, por exemplo, como SOP, de síndrome do ovário policístico, elas vão ter um acúmulo maior de gordura na região visceral, simulando, imitando, emulando algo que acontece nos homens. Fato é que, infelizmente, isso é genética, pessoal. Alguns indivíduos eles vão ter, e aí, claro, deixando de lado essa questão de homens e mulheres, alguns indivíduos eles vão ter mais facilidade em acumular gordura em alguns lugares e mais facilidade em queimar gordura em determinados lugares. Isso é muito de genética e isso também vai depender muito também do quanto que esse indivíduo foi acumulando gordura ao longo dos anos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque quando a gente está falando de acúmulo de gordura, tecido adiposo, a gente tem células chamadas de adipócitos, tá? Que são como se fossem gotículas de gordura. A partir do momento que a gente cria dessas novas células engordando, ficando mais gordo, essas células elas não somem mais, pessoal. Essas células elas ficam lá. Pensa que os adipócitos, as células de gordura, são como se fossem gotículas, onde quando você emagrece, quando você perde gordura, essas gotículas elas vão murchando, mas elas não somem. Quando você engorda, quando você ganha muita gordura, a partir do momento que esses adipócitos eles vão crescendo, essa gotícula vai crescendo,
quando a gente passa de um determinado limiar onde ela não consegue crescer mais, o que acontece? Ela se multiplica. E é por isso que permanecer em superávit energético durante grandes períodos, ganhar muito gordura num espaço curto de tempo, isso do ponto de vista para perder gordura, principalmente de uma região localizada, é péssimo. Péssimo. Então já fica um grande insight de que tome muito cuidado com o quanto de tempo vocês vão permanecer em superávit energético, não só isso, com a quantidade de gordura que é ganha, principalmente no off-season. Mas infelizmente, não, pessoal. Essa região, esse acúmulo de gordura regional específico, ele é muito individual. O último lugar a secar, geralmente vai ser o primeiro lugar que essa gordura vai ser direcionada durante um período de mais calorias. Tudo bem? Vamos para a nossa quarta pergunta. Como garantir uma proteção articular treinando com altas cargas? Quando a gente fala de treino intenso, pessoal, a gente tem muitos têm a ideia de que quando a gente trabalha com altas cargas, a gente vai estar colocando nossas articulações sob maior estresse. E até certo ponto isso é verdade. Mas sabe uma coisa que causa muito mais estresse articular do que carga, do que peso, do que a quantidade de quilagem na barra, no aparelho, quantidade de tijolo numa máquina? Sabe o que causa mais estresse articular? Volume de treino. Quantidade de séries, quantidade de repetições. Então, muitas das vezes, as lesões, elas vêm por algo que a gente chama de overuse, que é justamente você usar demais, fazer muitas séries, muitas repetições. É muito difícil na musculação a gente ver uma lesão por uma pancada. Existem os casos, por exemplo, de lesão de peitoral no supino, mas isso é muito raro, pessoal. Não é à toa que o powerlifting é o esporte onde a gente tem a menor quantidade de lesões. Justamente por quê? Porque treinar com altas cargas favorece adaptações tendíneas e articulares. Os nossos tendões eles ficam mais fortes, mais espessos. Eles aguentam cada vez mais porrada. Então, quando a gente trabalha com uma quantidade de intensidade muito elevada, a gente está entregando adaptações para os nossos tendões ficarem cada vez mais fortes. O grande problema é justamente quando a gente fica entregando micro porradas sem controle por meses, por anos, que é o que a grande maioria das pessoas faz. Não controla volume de treino, aumenta e diminui volume de uma maneira muito aleatória, não controla isso com precisão, por consequência, acontecem as lesões principalmente por overuse, como é o caso de degenerações articulares, degenerações tendíneas. Vocês podem perceber que é muito difícil vocês verem alguém rompendo um quadríceps, um leg press. Eu duvido que algum de vocês tenha visto isso, e se viu, tenha visto mais de uma vez. Por quê? Porque é muito difícil disso acontecer. O mais comum que a gente observa dentro da musculação são justamente essas lesões por negligência de controle, negligência de conhecimento de volume de treino, de frequência, de tempo de descanso, de intervalo de descanso entre dias, de controle de fadiga. Tudo isso vai estar contribuindo para essas lesões de overuse, de excesso de uso, de sobreuso constante, sem saber dar o descanso necessário para conseguir dissipar esse estresse. Quer se aprofundar muito mais nos temas desse vídeo e de todos os outros vídeos do canal? Dentro da Universidade Darkside eu tenho diversas aulas, mais de 250 aulas, abordando em 40, 50, 60 minutos de uma maneira muito mais profunda, analisando livros e artigos junto com vocês. Não só isso, a gente vai ter lives também todas as semanas para a gente trocar uma ideia mais próxima e eu poder ensinar para vocês como aplicar na prática toda a teoria que eu vou estar passando dentro das aulas. Espero vocês dentro de todas as aulas. E vamos para a nossa quinta e última pergunta. A conexão mente-músculo, ela é importante para a hipertrofia? Como você gosta de abordá-la? Na minha opinião, pessoal, conexão mente-músculo, conexão muscular, ela é extremamente superestimada. Por que eu falo isso? Vamos supor que você está fazendo uma rosca direta, um exercício isolado, tudo bem? Se você não estiver sentindo o seu bíceps trabalhar, quer dizer que aquela rosca, que é um exercício isolado, que somente o bíceps pode fazer, não está funcionando? Se você está fazendo uma elevação lateral, por exemplo, quer dizer, se você não sente o seu deltoide
medial, seu deltoide lateral trabalhar, quer dizer que não vai ter hipertrofia? Então, muito cuidado com esse feeling, com esses sentimentos. Muito cuidado com isso. Você não sentir um músculo trabalhar não é algo obrigatório e que vai ser determinante para a hipertrofia muscular. A partir do momento que você pega um exercício multiarticular, como é o caso de um supino, uma remada, você configura corretamente a máquina, você ajusta a altura do banco, você alinha a trajetória do movimento. A partir do momento que você configura isso muito bem, igual eu mostrei em diversos outros vídeos para vocês, sentir ou não o músculo trabalhando não é determinante para a hipertrofia muscular. É muito mais importante você garantir o foco naquele momento, focar, garantir uma boa progressão de carga, garantir de fato uma proximidade com a falha. Isso é muito mais importante do que de fato sentir algum tipo de sentimento durante aquele exercício, principalmente se for um exercício isolado. Mais uma vez, se você estiver fazendo uma rosca direta e você não estiver sentindo o seu bíceps trabalhar, ele é o único grupo muscular que pode estar fazendo aquele movimento. Então, se aquele movimento está acontecendo e você não está sentindo o bíceps, não tem problema algum, porque ele está trabalhando e desde que se você se mantenha próximo da falha, ele vai ter hipertrofia muscular. Tudo bem, pessoal? Se vocês gostaram desse quadro, deixa um joinha, se inscreve no canal, deixa também no campo de comentários aqui dúvidas que eu vou estar lendo, vou estar selecionando para os próximos vídeos, fazendo essa interação maior com vocês. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.